Relatório final do julgamento federal de Charles Combs Didi, 22º dia, data 12/6/2025. Estamos fazendo a cobertura completa do julgamento de Charles Combs Didi dia após dia, narrativa após narrativa. Caso você tenha perdido algum dia de julgamento, basta você checar aqui no canal que vai ter todos os dias completo. Primeiro, assuntos paralelos dentro do tribunal. Tivemos algumas discussões com o juiz Arun Subramanian. A defesa de Charles Combs buscou introduzir gravações de áudio trocada entre Jane e Combs, tentando demonstrar consentimento ou contradizer o impacto emocional descrito por Jane em seu depoimento. O juiz negou o pedido, considerando que o conteúdo das gravações não alteraria substancialmente o quadro apresentado pela acusação até o momento. A defesa também falou sobre as finanças de Jane, insistiu em apresentar detalhes sobre a situação financeira dela, argumentando que ela recebeu pagamentos mensais de $10.000 citado aí nos dois últimos depoimentos e que mantém uma conta no OnlyFans ativa, sugerindo que ela teria interesse financeiro em manter o caso em evidência. Jane, por sua vez, rebateu dizendo que nada justifica o que passou e que nenhum dinheiro paga a dignidade perdida. Ou seja, meio que a defesa bolou uma estratégia para tentar aí vincular ela à conta do OnlyFans para que ela tivesse gerando ali uma receita muito maior com o caso, né, sendo exposto e ela também sendo exposta ao público. Ou seja, isso geraria um retorno maior para ela em um volume de assinantes na conta do OnlyFans. Episódio de Las Vegas e o confronto com um famoso, um dos momentos mais tensos do relato de Jane sobre a viagem a Las Vegas com um rapper famoso. Ela descreveu ter presenciado uma mulher praticando sexo oral em Combs no quarto em meio a uma festa regada a bebidas e drogas, enquanto sentia-se forçada a manter as aparências, ou seja, ela teve que se submeter a ver aquilo e a fingir que nada estava acontecendo. Depoimento de Jane teve elementos novos aí, né? Ela relata que ela presenteou ali Combs com uma TV portátil para que Combs usasse essa TV portátil em suas viagens. Mas ela fala que não foi por carinho, né, que ela presenteou ele, foi por medo. O objetivo era distrair Combs com pornografia e vídeos e gravações das noites que ela teve com outros homens, noites traumáticas, tentando evitar ser forçada a ter relação com outros homens em freak-off, ou seja, assim ela tentava distrair a atenção de Charles Combs em vez de conseguir ali um novo parceiro. Então, basicamente, essa era a estratégia dela. Aquilo era a minha última tentativa de me proteger, diz Jane, encarando simplesmente o vazio. Chantagens e o controle psicológico. Jane descreve um padrão contínuo de chantagem emocional com Combs, utilizando ameaças veladas, falas veladas, presentes caros, manipulação financeira. Quando tentava cortar o contato, Combs aterrorizava com frases como essa: eu vou explodir o seu telefone até você me responder. Ou seja, ele queria total atenção dela independente do que acontecesse. Ou seja, ele queria manter o contato, queria ela próximo, queria ela perto. Então, quando ela pegava e se distanciava dele e não queria mais falar com ele, ele começava a mandar mensagens seguidas, né? Mandava a pessoa atrás dela. Tudo isso ela acaba relatando. A viagem à ilha de Turks e Caicos, o estopim, diz Jane. O relato mais doloroso veio quando Jane descobriu que Combs viajou com uma outra mulher para a ilha após forçá-la a participar de abusos em freak-off. Não era só meu corpo que estava quebrado, era minha dignidade e a minha alma, diz Jane. Vergonha pública e controle. Jane comentou que precisou implorar a Combs que fizesse uma mulher chamada Lina apagar uma foto comprometedora no Instagram dela, um reflexo do controle doentio e possessivo de Combs sobre sua vida. Ou seja, nessa foto ela relata que estava ela e o Combs, e a mulher acabou postando essa foto também aí no Instagram, né? Então acabou aí meio que uma humilhação e ruína psicológica. Com lágrimas contínuas, Jane declara o seguinte: se eu pudesse apagar algo na minha vida, seria
aquelas noites traumáticas. Elas destruíram a minha autoestima. Ali eu perdi tudo, eu perdi simplesmente quem eu era. No final do seu depoimento, Jane abraçou a promotora Maureen Coney com gratidão e lançou um olhar sobre Combs carregado de desprezo, encerrando o dia com uma imagem poderosa que ecoou pelo tribunal. Ou seja, totalmente ali, mesmo após anos e mesmo a falar ali que ainda ama ele, ou mesmo falar que deseja paz a ele, no final ela acabou ali odiando ele, né? Um olhar ali totalmente desprezível. A partir desse ponto, cabe à justiça pesar não apenas provas e testemunhas, mas a consciência de um sistema que não pode mais se calar diante dos abusos prolongados de Sean Combs. O julgamento de Sean Combs expôs não apenas crimes ocultos, mas as engrenagens silenciosas do poder onde a fama e a violência caminham lado a lado por décadas. O 22º dia de julgamento consolidou ainda mais o padrão de exploração emocional, financeira e sexual praticado por Sean Combs em cima da depoente Jane. A defesa falhou em criar rachaduras relevantes na narrativa dela. Jane se manteve coerente e ampliou os elementos psicológicos do abuso sofrido ao longo dos anos. O depoimento emocionante de Jane termina, mas a gente aguarda aí novas atualizações, possivelmente amanhã. Caso não tenha nada amanhã, provavelmente segunda ou terça-feira da próxima semana. Assim que sair mais novidades, eu venho trazer no canal tudo. Eu vou ficando por aqui. Até mais.